E em ritmo de festa, contando as horas para o dia do julgamento de Bolsonaro, trago para você as repercussões. Como será que o Chupetinha e CIA Limitada recebeu a notícia da denúncia de Bolsonaro oficialmente feita? Como será que o Lula recebeu a denúncia? Quais os próximos passos? Te digo mais, Xandão quebrou o sigilo da denúncia e em poucas horas saberemos todos os detalhes, porque até agora só tinha algumas partes reveladas. Vou trazer para você tudo isso nessa edição, já estou até botando meu fone para assistir com você, mas deixa antes aquele like, deixa antes aquela inscrição, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Este não é um videozinho por aí, é um canal que transmite todos os dias para você, então você pode procurar no YouTube, pode procurar no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais, o canal Rony Teles, e fazer parte desses mais de 1 milhão só no YouTube, 500 mil no TikTok e por aí vai. Então vamos olhar aqui o Chupetinha sendo provocado, inclusive como vai ser preso, tá? Pessoal, não, orientação é uma conversa privada e a gente não vai dar declarações. À tarde provavelmente deve ter um momento que a gente vai falar, né, Zuco? 15 horas, coletiva de imprensa com todos vocês. Bolsonaro vai estar junto, deputado? 15 horas. Bolsonaro vai participar? Bolsonaro vai participar? Entra lá do outro lado da rua, chefe. Aqui, eu vou te chamar a atenção aqui pro que tá acontecendo, porque eu demorei pra perceber, tá? Aqui, ó. Quando ele vai saindo, tem um cara que vai aparecer aqui à sua direita, aqui, ó. E ele fala assim pro Nicole, vai ser preso, hein? Falando do Bolsonaro. Aí o Nicole lá de longe responde, preso por quê? E aí o cara começa a provocar. Você tem que ler a legenda pra você entender aí, porque o áudio é muito baixo. Vai participar? Não vai. Entra lá do outro lado da rua, chefe. Quer uma lista? Quer uma lista? Quer uma lista dos crimes? Quer uma lista? 272 páginas. 272 páginas, Chupetinha. 272 páginas. Dá uma lida lá. Falou, meu irmão. Vai ser preso, Chupetinha. Segura, Chupeta. Segura na chupeta, chupeta. Tá aí, ó. Temos agora também o momento em que o Lula recebeu, segundo consta na internet, o momento em que Lula teria ficado sabendo da denúncia e quem avisou ele foi o ministro Múcio. Temos como saber disso? Acho que não, mas é o que o repórter que filmou alega. Dá uma olhada. O áudio é completamente inaudível, não adianta nem você tentar ouvir, é só uma zoeira, tá? Você vê aí uma mesa, vou até descrever pra ajudar, tem uma mesa com várias figuras, entre elas o próprio Lula, o Geraldo Alckmin, e tem uma pessoa de cabeça branca de costas que eu não faço ideia de quem que seja. Dá pra ver que o Barroso tá na mesa também, tá? Mas enfim, é isso aí, ó. Vou até aumentar aqui, deixa eu ver que eu consigo aumentar, não consigo, nessa tela aqui eu não consigo aumentar pra você. Talvez a edição tenha pena de mim e resolva. É esse aí o momento. O Múcio chega ali, ó, e fala pro Lula. Você vê ali o Múcio, ministro Múcio, abaixa e fala. O Lula não esboça nenhuma reação assim de espanto, não. Ele dá uma olhada assim pro Barroso. E é isso aí que temos. Tá na internet com esses créditos aí do jornalista. E aqui alguns detalhes da denúncia que revelam que o Bolsonaro decidiu leiloar as joias para pagar, como diz a Daniela Lima, de forma irônica, para pagar processos judiciais, resultados de processos judiciais e outras despesas por erros dele, multas, por exemplo. E acabou arrumando a cadeia. Olha por que o Bolsonaro decide, segundo o Mauro Cid, vender as joias, né? O Bolsonaro foi informado no ano de 2021 que aquele relógio Philippe Patek era um relógio caro, que foi um presente recebido por autoridades em viagens ao Oriente Médio, né? E aí o Cid faz uma pesquisa e encaminha a imagem com o valor, inclusive, para o Bolsonaro, o que foi acostado, né, juntado aos autos. E aí que no começo de 2022, o presidente Jair Bolsonaro
aspas, literal aqui, estava reclamando dos pagamentos de condenação judicial em litígio com a deputada federal Maria do Rosário. Olha por que o Bolsonaro foi inventar de vender joia, karma, assim, uma coisa kármica mesmo, esses dois, ó. Que o Bolsonaro estava reclamando dos pagamentos de condenação judicial em litígio com a deputada federal Maria do Rosário e gastos com a mudança e transporte do acervo que ele deveria arcar, além das multas de trânsito por não usar o capacete nas motocicletas. Diante disso, o presidente então solicita ao colaborador Cid quais presentes de alto valor ele havia recebido e que o Cid verifica que os presentes mais fáceis de mensurar os valores são os relógios. Ele solicita a lista de relógios que o presidente recebeu, avisa que o mais fácil que poderia ser vendido seria o Rolex de ouro branco, presenteado pela Arábia Saudita. O presidente pergunta se esse relógio poderia ser vendido, que recebeu a determinação do presidente de levantar o valor do relógio e que ele autorizou, Bolsonaro autorizou o colaborador, ou seja, Cid, a vender o relógio Rolex e os demais itens do kit. Muito bem. E tem mais vídeo pra você. Você vê, olha por que o O cara é pequeno mesmo. O cara recebeu 14 milhões em Pix, aí ele vai vender o Rolex. Vocês podem não gostar do Ciro, mas o Ciro, ele cravou uma coisa que é muito real, né? O Bolsonaro é um ladrão de gasolina mesmo. É um ladrão mequetrefe. Tem um ditado que diz assim, que você pode tirar a pessoa do lixo, mas o lixo não sai da pessoa, né? E no caso do Bolsonaro é isso mesmo, ele sai do lixo, da coisa medíocre ali, ordinária, do suborninho de pastel frito, e aí vai pra presidência, ele ganha 14 milhões, compra mansões, mas ele se lasca por causa de 300 mil reais, porque ele não queria pagar a despesa das motocicletas. Ele tava tendo benefício eleitoral do processo e mesmo assim não queria pagar. Você vê como é que é o cara mesmo, né? Tem o outro vídeo aqui. Tá retirado formalmente. Esse é sobre a remoção do sigilo, que agora foi feita a denúncia, da peça, para que você possa acompanhar. Em breve estará em nossas mãos aí para que a gente possa mostrar para vocês. O sigilo da decisão da delação de Mauro Cid, como eu antecipei ontem aqui no Conexão Globo News, que ia aconteceu. O ministro levantou o sigilo da delação premiada de Mauro Cid. Será feita sua, abro aspas, imediata digitalização e publicidade. Vai entrar no sistema do Supremo Tribunal Federal. A gente tem aqui a decisão, são 9 páginas. Eu vou só esperar ela chegar aqui no telão porque eu quero conversar com Brasília, com Camila e com o Valdo. O ministro diz, né, que o Procurador-Geral da República ofereceu denúncia nos seguintes termos. A gente pode até, inclusive, colocar o levantamento do sigilo da delação do Cid, caiu oficialmente, como você já sabia que ia acontecer. Ele traz um registro aqui da participação de todos os denunciados, apenas repetindo o que diz a denúncia da PGR, como é formato padrão na Justiça, e traz a decisão. Todos os investigados e seus defensores acompanharam a investigação, tendo amplo acesso a todos os elementos probatórios juntados aos autos pela Polícia Federal e enviados à PGR. Na colaboração premiada, Mauro Cid a colaboração prevê a manutenção do sigilo até o recebimento da denúncia. Na presente investigação, a primeira turma, por unanimidade, manteve a necessidade do sigilo e dos depoimentos do Mauro Cid, do colaborador, durante a investigação. Segue o ministro. Então é isso. Durante a investigação era necessário, agora não parece ser mais. E aí a peça está publicada. Agora, quais os próximos passos? Os passos a gente sabe, né? Vai ter que dizer sim, porque o STF ainda não disse. Como você viu no vídeo anterior, a expectativa é de que seja unânime, ou é nesse vídeo que traz. Vão dizer sim, tá? Mesmo que tenha o Cássio Nunes e o André Mendonça dizendo não, vão dizer sim. Vai ter a primeira turma, vai abrir um procedimento, talvez tenha diligências, não se sabe. O STF pode pegar lá e falar, não, tá faltando dessa diligência, proceda. E aí volta. Um dia vão julgar, né? Um dia vão a julgamento. E o Bolsonaro vai ser declarado pelo STF inocente ou culpado. Sendo declarado culpado, inicia a prisão, né? Sendo declarado inocente, aí eu não sei nem o que dizer pra você. Mas eles vão explicar em detalhes mais técnicos aí.
Luísa Martins, vamos falar dos próximos passos a partir de agora sobre a denúncia. Vai para o Supremo Tribunal Federal e você tem uma informação bastante interessante. A primeira turma da Suprema Corte tende a tornar Jair Bolsonaro réu, é isso? Exatamente, Uribe, por unanimidade. Essa é a tendência, pelo que a gente pôde apurar aí ao longo das últimas horas, né? Desde que foi apresentada essa denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por parte do Procurador-Geral da República. Agora ainda tem alguns passos procedimentais, digamos assim, antes desse caso ser levado, de fato, a julgamento na primeira turma. Agora o ministro Alexandre de Moraes abriu prazo para que as defesas possam, agora com base até na íntegra, né, do acordo de delação premiada de Mauro Cid e outros elementos que constam nessa denúncia, contestar os pontos que eles entenderem cabíveis em relação ao texto acusatório, né, que foi protocolado ali pelo Procurador-Geral Paulo Gonet. E aí, depois desses prazos todos, é que a denúncia fica liberada para ir a julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator do caso, mas ele não é o presidente da primeira turma. O presidente é o ministro Cristiano Zanin. Então, o ministro Alexandre de Moraes, quando tudo estiver pronto, ele libera o caso para julgamento e aí o ministro Zanin marca uma data para esse julgamento. Há uma tendência de que isso possa ocorrer ainda nesse primeiro semestre de 2025. E, voltando um pouquinho, como eu falei, Uribe e Tainá, há sim uma tendência de uma decisão unânime pelo recebimento dessa denúncia, né? Ou seja, por tornar Bolsonaro e os demais acusados formalmente réus nesse processo. E aí, quando eles viram réus, é aberta uma ação penal em que as investigações são aprofundadas, tem coleta de novas provas, as testemunhas são ouvidas, as defesas têm, então, também o direito de serem ouvidas, né? De darem ali as suas manifestações. E aí, com isso, há toda a instrução processual que depois, num próximo momento, é que ocorre, então, o julgamento de mérito, né? O julgamento de condenação ou absolvição que o Supremo Tribunal Federal também deseja concluir até o fim deste ano para não embolar ali com o cenário de 2026. Mas por que há essa tendência à unanimidade, Uribe e Tainá? Não só porque os precedentes da primeira turma apontam nesse sentido, em várias outras ocasiões, a gente pode lembrar até a questão do passaporte retido de Bolsonaro, né? Houve um julgamento a respeito disso na primeira turma e todos seguiram o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. A primeira turma é formada pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux, e aí eles têm essa tendência, né, a sempre acompanhar o ministro Alexandre de Moraes e... Para. Eu ainda não tinha me atentado para esse fato. Ouça de novo a lista de nomes da primeira turma. E aí eles têm essa tendência, né? O ministro Alexandre, um julgamento a respeito disso na primeira turma e todos seguiram o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. A primeira turma é formada pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Mas o Bolsonaro tá muito